E agora, baseado no livro de Josué, o evangelista Jimmy Swaggart com a mensagem A Herança do Vitorioso. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, músicos e cantores. Os que trouxeram a Bíblia, abram agora, por favor, no livro de Josué, capítulo 19, Josué 19, versículo 49. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe segundo o mandado do Senhor a cidade que pediu Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Desejo falar hoje por alguns minutos sobre o tema A Herança do Vitorioso. Eu não digo que é fácil receber de Deus tudo que Ele tem para você. Não é. Satanás luta para não ter de ceder um palmo de terreno sequer. Ele não quer que você o tenha, naturalmente. Mas o que você precisa lembrar é disto, que Jesus já comprou e pagou, e ela é sua, e se você não a recebe, é sua culpa, é minha culpa. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em Los Angeles, Califórnia, há pouco tempo eu fui visitar com um irmão a famosa Rua Azusa. E fui ao local na Rua Azusa em que houve aquele poderoso despertamento no final do século passado. Sabem, eu quero dizer-lhes uma coisa. Deus não faz as coisas como achamos que Ele deve. Poucas vezes Ele começa a sua obra numa grande igreja central, porque em geral a igreja grande do centro não quer saber dele. E Ele tem de achar um lugar onde as pessoas não são frias, duras, formais, cheias de orgulho, que Ele não pode pôr o seu espírito e agir. Assim Ele foi a um edifício velho, que já está caindo aos pedaços, e reuniu um grupo de corações famintos. Assim é a igreja do Deus vivo, corações famintos. E Ele começou a encher-os do Espírito. Cultos 24 horas por dia. E eu fiquei lá, não havia mais nada lá, só arranha-céus ao redor, e nada mais existia. Mas em minha mente, eu sabia que era ali. O lugar não é importante, mas o que aconteceu nele. E eu me lembro de ler como Deus operou, e espero que isso fique bem claro. Deus usou um homem de cor chamado W.J. Seymour. O púlpito era duas caixas de maçãs, uma em cima da outra. Quando o povo chegava para o culto, podia vê-lo ajoelhado com a cabeça em cima daquelas caixas ali. Porque ele se sentia insignificante e indigno. E quanto mais você vê Deus, se for sensato, tanto menor você fica e tanto maior Ele fica. Um dia, naquele lugar velho e decadente, onde se reuniam centenas de pessoas e onde a Assembleia de Deus teve o seu começo, se você analisar bem a coisa. Dezenas de pastores foram batizados no Espírito Santo nesse lugar. Um homem chamado Tommy Anderson veio a ele e disse, irmão Seymour, tem um problema. Tommy Anderson era um bêbado, era um alcoólatra. Não é só que ele bebia demais, mas a vida dele estava arruinada, o lar arruinado, tudo que tinha estava perdido, totalmente perdido. E ele disse, irmão Seymour, ele disse, eu não consigo, não sei o que fazer, é que
Disse ele, eu tenho de parar de beber e não consigo. Irmão Seymour já tinha orado por ele muitas vezes, mas de repente o Espírito de Deus falou ao irmão Seymour. Disse, diga a Tommy Anderson que quando ele passar pelos bares, em vez de passar andando, se ponha de joelho e passe adiante. Do lado de fora, na calçada, ajoelhado, ele vai vencer o vício. Ele disse, eu andar de joelhos na frente de todos, lá na rua, e andar em meus joelhos em frente desses bares. O pastor Preto disse, Deus me disse que falasse isso. E Deus vai libertá-lo. Ele saiu, sacudiu a cabeça, eu não sei se vou poder fazer isso. E alguns de vocês aqui querem o Espírito Santo e não sabem o que fazer. Alguns dos meus telespectadores querem isso tanto e não sabem o que fazer. Mas vocês têm medo do que eu disse. Deus vai me dizer para fazer algo ridículo. Mas você já é ridículo. Porque ele ficava deitado na sarjeta. Ficava deitado na sarjeta constantemente e achava aquilo certo. Ele já se aproximava do primeiro bar e o diabo disse, você vai ajoelhar? Esta é a coisa mais louca do mundo inteiro. Você vai mesmo ajoelhar-se? Ele pensou, eu não tenho nada a perder. Ele caiu de joelhos e começou a andar. E o bar ficou vazio em alguns minutos. Primeiro, pensavam que ele estava bêbado. E eles iam sair e se ajoelhar também. Mas perceberam logo que não estava bêbado. E um disse, ei, ele esteve naquela igreja. O mundo sabe dizer muito bem em qual igreja você esteve. Sabe disso? Você me entendeu? E eles começaram a rir dele, diziam, olha só, ele passou o segundo bar, passou o terceiro e o quarto, e passou o quinto, estava morrendo de vergonha, ele estava morrendo de vergonha. E eles estavam rindo, zombando e caçoando. Alguns diziam, olhem para ele, o santinho. Você diz, não creio que Deus mandasse alguém fazer isso. Eu sei, você pode não crer nisso, eu entendo você. Eu não tento explicar Deus, não sei como Jesus andou sobre as águas, não sei como marchar ao redor dos muros de Jericó, poderia levá-los a cair por terra, não entendo como Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes, não sei como pôde abrir os olhos aos cegos, eu sei que a Bíblia diz que ele fez, eu creio neste livro e na palavra do Todo-Poderoso. O problema hoje na igreja é o nosso pobre intelecto tão limitado e tão patético. Esse nosso pobre intelecto nos atrapalha. E Deus não pode agir porque somos vaidosos, somos os tais. Nós temos só blá, 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 blá. Vocês aí estão refestelados na sua cadeira, estão me vendo com os olhos aí grudados na sua televisão, tentando decidir se vão levantar e desligar. Você sabe que não vão desligar. Fiquem bonzinhos e ouçam-me. Porque Deus para você e para a maior parte do mundo cristão, ele está muito longe, lá em cima, não sabe onde ele está, nunca o sentiram. Nunca sentiram sua presença,
E a razão que você assiste ao meu programa é que você sente alguma coisa que nunca sentiu antes. E não é Jimmy Swaggart, não é o seu talento, não é a oratória, não é esse piano, mas é o poder do Espírito Santo que está agindo nos seus corações e nas suas vidas. Aleluia! E Deus é um ser abstrato lá longe. E você vai à igreja, se é que ainda vai, e é a coisa mais monótona de toda a sua vida. Você senta, você boceja, as costas doem. E você olha para a janela e você... Oh, Senhor... E você ouve gemidos e o velho coral canta... Vou dizer o que está errado com muitas igrejas por aí. Até igrejas pentecostais. Quero que me ouçam agora. Vocês querem o Espírito Santo. Querem o Espírito Santo. Batistas querem, presbiterianos querem, metodistas querem, nazarenos querem, católicos querem. Todos querem o Espírito Santo. Mas o querem só como companheiro e não como dirigente. Vocês querem ficar com o martelo na mesa. E por essa razão os cultos são como as misturas de bolo. São todas iguais. Elas parecem iguais, cheiram igual, o gosto é igual, começam na hora, acabam na hora, sempre o mesmo, nunca muda. É uma simples mistura de bolo espiritual. Vou dizer isso de novo. Vocês querem o Espírito, mas o querem como companheiro, não como dirigente. Porque o dirigente tem um martelo. E quando você é batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo toma controle, então você não sabe o que vai acontecer nos cultos. Você não sabe o que vai acontecer no púlpito. Você não sabe o que vai acontecer na reunião de oração. Porque os dons do Espírito vão entrar em operação. E o Espírito Santo vai ser aquele que vai guiar e dirigir a reunião. E muitos pentecostais estão ficando assim. Querem-no como companheiro e não o querem como dirigente. E muitos cultos pentecostais estão ficando como essas misturas de bolo. Quando vocês, senhoras, vão ao supermercado fazer compras, não quero fazer graça. Quando vão para um desses grandes supermercados e fazem as suas compras, e vocês chegam lá e pegam uma das misturas de bolo, você já sabe pela marca como é que aquele bolo vai ficar. O seu marido sabe como é que ele vai ficar. As crianças sabem como é que ele vai ficar. Até a criança de colo sabe como é que aquele bolo vai ser. É a mesma coisa em cada caixa. E muitos de vocês vão à igreja e é sempre a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Porque você é que dirige e não o Espírito Santo. Entregue a direção ao Espírito Santo. Deixe-o entrar no seu culto. Deixe-o subir no púlpito. Deixe-o entrar no coro. Deixe-o entrar na escola dominical. Deixe-o entrar nos lares. Deixe-o entrar nos corações. E entrar na sua vida. E Tommy se aproximou do 7º bar. Pensaram que eu me esqueci, não é? Estavam lá rindo dele. Não sei porque Deus o mandou andar de joelhos do lado de fora. Eu não sei porquê. Eu não faço ideia. Mas vocês podem saber por aquilo que aconteceu depois. E ele chegou junto ao 7º bar e o Espírito disse: levante agora e fique de pé.
Ele estava chorando. E naquela hora, logo ali, em frente daquele 7º bar, com gente de pé em volta dele, seus companheiros de bebida, rindo dele, fazendo caçoada, e a maior parte bêbados, Jesus Cristo o libertou. Nunca mais ele tomou uma gota de álcool em toda a sua vida. Mas não acabou aí, não acabou aí, não terminou aí. Tommy Anderson foi o primeiro a levar o evangelho para Venezuela e Bolívia. E por anos, anos e anos, estamos na televisão agora, mas por anos, anos e anos, era o único missionário lá. Pois bem, o que eu disse é a introdução da mensagem. Israel, é sério, Israel finalmente chegou. 40 anos de peregrinação no deserto. Afinal chegaram. A terra prometida. O problema da igreja hoje, como de Israel no passado, é que nós sempre ficamos aquém do que Deus quer que tenhamos. Paramos antes, não vamos até o fim. Eu estava orando há dias, estava em Colorado, saí cedo para orar e Deus então me disse, chegue perto. Disse, chegue mais perto, e não espere, chegue mais perto, perto do trono. Chegue perto, peça coisas grandes e chegue perto. E eu estava orando, pensando em Pedro, Tiago e João, como eles sempre chegavam perto, e algumas coisas que fizeram não eram boas, mas o Senhor disse, chegue perto como eles, chegue. Não fique aquém. Quando afinal chegaram a Canaã, e fizeram a divisão da terra, deram essa porção a essa tribo, aquela porção àquela tribo, essa porção àquela tribo, aquela porção àquela tribo. E quando acabaram de dividir a terra, a Bíblia diz, eu li para vocês agora há pouco, que eles deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Timnat Será, que ele pediu. E isso parece ser só uma história, mas eu quero tirar uma lição daqui. A palavra ou o nome Timnat Será é um nome duplo. E tem um duplo significado. Quer dizer, porção dobrada, ou porção que restou, ou restante da porção. Também significa a cidade do sol. Assim, o que esse homem de Deus disse foi o seguinte, eu quero uma porção dobrada. Eu quero a porção que restou, o remanescente da porção. Cada um aqui, o Espírito Santo foi prometido a você. Há 3 pequenos pontos nesta passagem bíblica aqui. Diz que foi dada a ele ou prometida a ele segundo o mandado do Senhor. O Espírito Santo foi prometido a você segundo o mandado do Senhor. Essa porção dobrada. Mas o mundo religioso vai dizer a você que você não pode tê-lo. O diabo vai dizer a você que você não pode tê-lo. Muitas vezes seus parentes vão dizer que você não pode tê-lo. O inferno vai dizer que você não pode ter o Espírito Santo. Alguns dos nossos telespectadores, alguns de vocês aqui hoje desejam muito, mas Satanás lhes diz, não podem tê-lo. O mundo religioso diz que tudo cessou quando o último apóstolo morreu. Outros dizem que parou quando o cânon da Escritura se encerrou. Você vai escutar tudo quanto é história. Mas eu quero que você saiba, eu não sei se aqueles homens queriam dar a Josué ou não, mas não tiveram escolha, porque foi prometido a ele segundo o mandado do Senhor.
E o Espírito Santo foi prometido a você segundo o mandado do Senhor. Em Lucas capítulo 3, versículo 16, João diz: eu na verdade vos batizo com água, mas veio o que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a promessa do Senhor. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos capítulo 2, versículo 17, Pedro, pregando aquele grande sermão no dia de Pentecostes, disse que Joel profetizou: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esta é a promessa do Senhor. Você pode ter exatamente o que Deus disse que poderia, segundo o mandado do Senhor, e disse mais, que Ele pediu. Agora, eu sei que muitos aprenderam, vocês na televisão, ouçam-me, no cristianismo, muitos aprenderam que ao ser salvo você recebeu tudo. Quando foi salvo você recebeu tudo que Deus ia lhe dar e não tem mais nada a receber. Se eu fosse tomar tempo para citar todas as passagens, ficaria aqui o dia todo, mas essa é a afirmação mais tola do mundo. Em Atos capítulo 8, naquele avivamento em Samaria, quando Filipe foi e pregou e muitos foram salvos e foram batizados na água, milagres foram realizados, a Bíblia diz que Pedro e João vieram e impuseram as mãos e oraram e eles receberam o Espírito Santo. Se você recebe tudo quando é salvo, o que Pedro e João estavam fazendo? O que estou salientando é isto: uma vez salvo, você é candidato ao Espírito Santo. E você deve prosseguir e receber o Espírito Santo. É imperativo que você receba o Espírito Santo. E Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 13, que o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então peça. Josué disse: amigos, não estou feliz com o que tenho. Sou grato a Deus, mas quero mais. Eu quero mais. Graças a Deus, minha família não parou só com a salvação. Se parassem, eu não estaria aqui hoje. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Minha mãe foi salva, meu pai foi salvo, nosso lar foi transformado, nossa família mudou e tudo mudou. Estava a ponto de se desfazer por completo, mas mudou quando foram salvos. Mas se tivessem parado lá, eu não estaria aqui hoje. Não estaria pregando o Evangelho. Talvez eu estivesse em algum clube noturno cheio de fumaça hoje, meio bêbado, sentado em um velho piano qualquer, enquanto um conjunto me acompanhava cantando uma canção de amor. É o que eu estaria fazendo. E eu quero que você entenda, porque não é a vontade de Deus que você seja salvo e pare. Deus quer que depois de salvo você tenha poder. Precisa poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você precisa de uma revelação de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai glorificar Jesus em sua vida. Graças a Deus, meus pais tiveram fome do Espírito Santo. E minha mãe foi a primeira a recebê-lo. E quando minha mãe recebia alguma coisa, aquilo era para valer. Dose maciça. Aleluia. Eu não estava lá quando ela foi cheia do Espírito Santo. Eu daria tudo para ter estado lá, mas eu não estava lá, mas eu pude ouvir. Você estranha? Eu ouvi. Estava brincando, eu era menino de 8 anos, brincando. Estava brincando com meu primo Jerry Lee Lewis, estava com Max Stones, estava brincando com 2 ou 3 outros meninos. E eu estava umas 4 ou 5 quadras da nossa igreja. E minha mãe estava na igreja. E eu a ouvi receber o Espírito Santo. Bem, eu não entendo. Eu sei que não. Eu a ouvi. Eu lembro onde eu estava. Estava brincando em uma valeta. Era o mês de abril, eu recebi 2 semanas depois.
E eu me lembro de Mac, um garotinho de uns 7 anos de idade, um ano mais novo do que eu. Ele levantou e disse: você ouviu isso? Eu ouvi. Procurei encobrir, não queria que ninguém mais ouvisse, não queria que Jerry Lee ouvisse. Eu sabia o que ele diria. Ele disse: uma mulher gritou. Eu ouvi. Fiquei muito perturbado, tão envergonhado que fiquei corado. Isso tudo ficou gravado em minha mente. Eu estava de pé, tão envergonhado que meus cabelos ficaram de pé. Tive arrepios de frio pelo corpo, envergonhado. Queria que o chão se abrisse ali. Eu sabia quem era. Eu a ouvi gritando. E eu sabia que ela estava lá na igreja. Ela sempre gritava por mim. Eu reconhecia aquela voz. E alguns de vocês que estão me ouvindo: não, eu não vou fazer isso. Pois deixe-me acabar, fique firme até o fim. Quando a minha mãe foi salva mesmo. Mas ela tinha se jactado e tinha dito a todos: nunca vou fazer essas coisas. Um certo evangelista veio pregar em nossa igreja. Ele dançou um pouquinho assim, talvez uns 3 segundos. E meus pais não gostaram nada disso. E meus pais disseram: essa é a coisa mais horrível que nós já vimos. Foram ao pastor e tentaram parar as reuniões. É verdade. Disseram: aquele homem, viram aquilo? Viram o que ele fez ontem? Vocês viram? Ele dançou pela plataforma, foi uma coisa terrível. É emocionalismo. Não pode continuar, vai arruinar a igreja. Glória. Havia um homem cego na igreja, minha mãe não gostava dele. Ele ficava alegre, clamava e era cego. E às vezes ele derrubava cadeiras. Mamãe não gostava dele, queria que ele não viesse mais à igreja, o detestava, não podia aguentá-lo. Não gostava daquele irmão cego, ela não ia com ele. Era orgulho. Ela não gostava de uma irmã porque quando ela ficava alegre, ela clamava. E bem alto. Bem alto. Mamãe não gostava disso. E quando a minha mãe resolvia, ela amarrava a cara. E quando fazia isso, eu era criança, mas sabia que ela estava brava. Ela não mudava, não arredava o pé, era aquilo mesmo. Eu tentei algumas vezes e ela me convenceu com uma varinha que eu estava errado. O fato é que você não deve dizer a Deus o que não vai fazer. Não zombe do que Deus faz. Naquela manhã, eu ouvi minha mãe e disse: não é minha mãe, deve ser um acidente de carro. É um desastre. Eles disseram: vamos ver o que foi. Eu disse: não, eles já terão removido o carro quando chegarmos. É melhor não ir. Eu sabia quem era. Era a mamãe. Era ela mesmo. O evangelista que ela tinha criticado apanhou o acordeão e começou a cantar: no futuro, quando amanhã chegar. E aí, de repente, a glória desceu. Você sabe o que é isso? A glória desceu. O poder desceu. A glória desceu. E isso mudou nossa família, mudou o nosso lar, mudou nossa vida, mudou o nosso passado, mudou o nosso futuro. A glória desceu. A mãe de Jerry Lee Lewis tinha parado de orar, estava andando, procurando chegar ao altar, chorando e clamando, e caiu no chão. Ela não tropeçou e caiu, foi o poder de Deus que a derrubou, e ela se ergueu falando em línguas. Glória! Aleluia! Aleluia! A mãe de Mickey Gilley, de Houston, Texas. Alguns de vocês têm o nome Gilley no para-choque do carro. Vocês não deveriam tê-lo no para-choque do seu carro. A mãe dele estava ajoelhada
ela começou a falar em outras línguas. Eu preguei no seu sepultamento há pouco. Era uma mulher das mais piedosas. Ela morreu aos 84 anos. Estive à beira do seu leito antes dela partir, estar com Jesus. Uma santa. Jesus a encheu do Espírito Santo. Minha mãe, ela fez todas essas coisas que disse que nunca faria. Você sabe como ela criticou o evangelista por fazê-las, mas agora ela estava ganhando de todos os demais. Tornou-se campeã no assunto. Ela correu em volta da igreja umas 3 vezes. E eu a ouvi gritando, tinha criticado a mulher. Eu ouvi seus gritos a umas 4, 5 quadras. E quando ela caiu em si falando em línguas, ela estava abraçada com aquele velho cego. E estava agora gritando em volta dele: glória, aleluia! É disso que as nossas igrejas secas, mortas, frias precisam. Do fogo do Espírito Santo, correndo pelos corredores, brilhando pelos bancos, correndo como um rio no nosso coração e em nossa vida. Josué disse que era uma porção dobrada. Meu Senhor, eu sinto isso. Eu estou orando para que o Espírito Santo visite você. Porção dobrada. Eu tenho tempo. Não sei se tenho tempo ou não. A Bíblia diz: foi dado a ele de acordo com o mandado do Senhor, segundo ele a pediu. Terceiro, construiu a cidade. A dedução é que a tomou-a Sansão. Vá a Sansão, deixe Josué agora, vá a Sansão. Desceu Sansão a Timnat, desceu, tipo da humildade. Timnat, havia vinhedos por lá, o Espírito Santo, fruto do Espírito. Leões rugiram contra ele, leões virão contra você para pará-lo, não querem que você receba. Ele não tinha nada na mão, as armas da nossa milícia não são carnais. Ele matou o leão, poder do Espírito Santo. E foi para Timnat. Porção dobrada. E quer dizer cidade do sol. Vitória, alegria, poder no Espírito Santo. Um pastor amigo meu me contou isso. O missionário tinha estado em sua igreja, não vou mencionar o nome dele. Esteve no Japão, no começo da Segunda Guerra. Foi encarcerado imediatamente. Ele disse que pelo fato de ser pastor, parece que o odiavam com mais ferocidade e intensidade. Eles o amarravam todo dia num poste e o açoitavam com bambu. O bambu fazia com que sua carne inchasse. A dor era muito intensa e ele orou para que morresse, mas a morte não veio. Um dia, e ele era missionário metodista, e um dia ele disse: Jesus, eu não aguento mais. Se não vou morrer, eu quero ficar inconsciente. Eu não suporto mais isso. Mas não ficou inconsciente. Ele disse: Senhor, dá-me algo para que eu aguente isso. E sabe o que aconteceu? Jesus o batizou no Espírito Santo, pendurado no poste, com os soldados japoneses açoitando-o com as varas de bambu. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele pregou na igreja do meu amigo e toda noite se notava a alegria que enchia sua alma. E ele perguntou um dia, porque isso era extraordinário. Ele disse: não entendo como você tem essa alegria toda noite. Ele contou o que Jesus fez para ele. E como o Senhor o tinha batizado no Espírito Santo, ele disse: desde essa hora, desde esse dia, tenho tido essa alegria, porque o Espírito Santo é a alegria.
Se você deixar que o Espírito Santo domine a sua vida, você não vai precisar de mais nada. Ele é que irá guiá-lo em toda a verdade. Eu cantava um hino quando eu era menino e gostava dele. Dizia: oh, lá o sol sempre brilha, lembra-se? Lá o sol é sempre radiante. Não é lugar para crentes desanimados viver. Lembra-se? Oh, meu coração se enche de glória e minha alma de prazer. Glória a Deus. Sim, estou vivendo naquele lar feliz. Oh, glória a Jesus. Eu vou cantar aleluia e fazer soar os louvores do meu Salvador, porque eu abri para o céu todas as alegrias da minha alma e eu estou vivendo nesse lar feliz. Aleluia, 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 aleluia a Deus, aleluia a Deus. Senhor, que esse rio corra por esse lugar hoje, que ele corra, ó Deus, em cada coração, em cada vida, alma, espírito, dá que vejamos o teu caminho. Eu peço isso no santo nome de Jesus. Curvem a cabeça, fechem os olhos.